Imagine um avião comercial lotado de passageiros, famílias inteiras, executivos, crianças sonolentas voltando para casa. Tudo parecia dentro da normalidade. Mas, em questão de segundos, essa aeronave deixou de existir no radar, como se tivesse sido engolida pelo próprio céu. O ano era 1991. O local: um país que ainda respirava mudanças políticas profundas e guardava segredos militares sombrios. O voo estava a apenas minutos do pouso quando aconteceu o impossível. A aeronave simplesmente desapareceu. Não houve explosão no ar, não houve sinal de emergência, nenhum chamado de socorro. Era como se o avião tivesse atravessado um portal invisível, deixando atrás de si apenas silêncio, confusão e perguntas que jamais foram respondidas. E o mais perturbador: alguns dos controladores de voo que acompanhavam aquela noite afirmaram ter visto algo no radar, algo que não deveria estar lá. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério pouco explorado, um caso que muitos sequer conhecem, mas que ainda ecoa entre investigadores, familiares e curiosos. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir pode mexer com sua percepção do que é possível e do que não é. Era uma noite aparentemente comum de outubro de 1991. O avião, um modelo comercial de grande porte, partira de uma capital movimentada em direção a uma cidade costeira. O tempo estava relativamente estável, com nuvens baixas e ventos fortes, mas nada que fugisse ao controle de pilotos experientes. A bordo, mais de 140 pessoas. Entre elas, famílias inteiras que retornavam de férias, estudantes estrangeiros, militares à paisana e até um político regional que evitava chamar atenção. Tripulavam a aeronave 2 pilotos experientes e uma equipe de comissários reconhecida pela disciplina. Os passageiros foram vistos embarcando normalmente. Algumas testemunhas no aeroporto ainda lembram de um detalhe curioso. Um dos homens, sentado na sala de embarque, parecia nervoso, segurando uma pasta preta com força. Esse detalhe, aparentemente irrelevante, seria lembrado depois de maneira inquietante. Às 22h47, o avião decolou. Os primeiros minutos foram tranquilos, relatados pela própria torre de controle. Houve contato constante por rádio. Nenhuma anormalidade foi registrada nos sistemas. À medida que a aeronave se aproximava de seu destino, a tripulação mantinha conversas rotineiras. Passageiros mais tarde descreveriam, em registros escritos, pois jamais chegaram ao destino para relatar pessoalmente, o clima calmo a bordo. Uma jovem de 22 anos, que escrevia em seu diário durante o voo, anotou: "Estamos sobrevoando nuvens densas, mas parece seguro. Falta pouco para chegarmos." Esse diário seria encontrado em circunstâncias misteriosas, como veremos mais à frente. Mas foi exatamente nesse pouco para chegarmos que tudo mudou. Enquanto o avião se aproximava da região de descida, radares locais captaram uma interferência incomum. Um ponto luminoso, paralelo ao voo, surgiu momentaneamente, desapareceu e reapareceu segundos depois. Os controladores confusos marcaram a anomalia como possível falha técnica. O que ninguém poderia imaginar é que esse seria o início da última sequência registrada daquele voo. Às 23h19, o avião iniciou a descida. Os passageiros já podiam sentir a mudança de altitude, aquela pressão familiar nos ouvidos, sinal de que o pouso estava próximo. Do lado de fora, a escuridão era quase absoluta. A cidade de destino, ainda distante, iluminava o horizonte com pequenas faixas de luz. Na cabine, o clima era de concentração. O comandante falava com a torre de controle, confirmando rotas e ajustes de altitude. Tudo parecia dentro da normalidade, mas os registros oficiais mostram que, a partir desse momento, algo começou a dar errado. O radar registrava a aeronave em posição estável, mas, de repente, uma falha de comunicação ocorreu.
A torre chamou o voo repetidas vezes, mas não recebeu resposta imediata. Segundos depois, os pilotos voltaram ao contato afirmando apenas: "Estamos vendo algo estranho à esquerda." Essa frase, registrada parcialmente em fita, foi interrompida por estática. O controlador pediu repetição, mas o silêncio foi a única resposta. Nos assentos da aeronave, os passageiros teriam visto pela janela algo que nunca mais poderia ser explicado. Um brilho alaranjado pulsando no meio das nuvens. Alguns relatos de familiares, baseados em bilhetes inacabados e até em uma ligação feita por um telefone de bordo, interceptada antes da queda do sinal, descrevem esse clarão como um olho no céu fixo e silencioso. O detalhe perturbador é que nenhum outro avião estava naquela rota. Nenhum balão meteorológico foi lançado naquela noite. Não havia exercícios militares programados. Então, o que poderia ser aquilo? E foi nesse momento, exatamente a 12 minutos do pouso, que o voo desapareceu dos radares. Sem explosão, sem destroços imediatos, sem nenhum sinal de emergência. Era como se o avião tivesse atravessado uma cortina invisível, deixando apenas rastros de medo e perplexidade. Antes de seguirmos, uma pausa rápida. Se esse mistério já te prendeu até aqui, é porque você, assim como eu, sente aquela necessidade quase insaciável de descobrir o que se esconde por trás desses segredos. Então já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque nos próximos capítulos você vai conhecer detalhes ocultos que jamais foram revelados publicamente. A torre de controle ainda tentou contato por 7 minutos. Foram mensagens repetidas, chamadas urgentes, vozes tensas do outro lado da linha. Nenhuma resposta. Outras aeronaves em rotas próximas também foram alertadas para observar qualquer movimento, mas nenhum piloto relatou ter visto o avião. Nenhum. A última confirmação técnica mostra o avião a 3.600 pés de altitude, em descida normal. Depois disso, nada. E aqui entra um detalhe que até hoje levanta suspeitas. Os radares militares da região alegam não ter captado nada anormal. No entanto, anos mais tarde, um ex-oficial afirmou em entrevista anônima que as telas chegaram a registrar não apenas a aeronave desaparecida, mas também um segundo sinal desconhecido, que voava em paralelo. Esse dado nunca foi incluído nos relatórios oficiais. A aproximação final, que deveria terminar em pouso seguro, se transformou em uma sequência de incertezas e perguntas. O que teria acontecido nos últimos segundos antes de o avião sumir? Por que os pilotos mencionaram algo estranho à esquerda? O suspense dessa noite só aumentaria nas horas seguintes, quando as buscas começaram e os primeiros sinais de encobrimento apareceram. Às 23h31, o silêncio era absoluto. O voo, que deveria estar prestes a alinhar com a pista, simplesmente não respondia mais. Na sala de controle, técnicos trocavam olhares tensos. O comandante de solo repetia, quase em desespero: "Voo 828, responda. Voo 828, confirme posição." Nenhuma resposta. Do lado de fora, moradores próximos ao aeroporto relataram algo curioso naquela noite. Alguns afirmaram ter ouvido um estrondo abafado, semelhante a um trovão, mas que não foi acompanhado por relâmpago algum. Outros disseram ter visto luzes cruzando o céu em velocidade impossível para uma aeronave comercial. O mais estranho? Nenhuma dessas versões apareceria nos relatórios oficiais. A busca imediata. Meia hora depois do último contato, helicópteros começaram a sobrevoar a região. Esperava-se encontrar destroços, sinais de fogo, qualquer coisa que indicasse um acidente. Mas os céus estavam limpos e a terra abaixo permanecia intacta. Não havia marcas de impacto, não havia fumaça, não havia nada. Era como se o avião tivesse sido apagado da realidade. Os familiares, que aguardavam no saguão do aeroporto, começaram a perceber a demora incomum.
Funcionários se reuniam em grupos, cochichando, mas sem dar respostas. Até que pouco depois da meia-noite, um comunicado frio foi anunciado pelos alto-falantes. O voo previsto ainda não chegou. Estamos verificando informações adicionais. O pânico tomou conta imediatamente. 2 dias depois, um pescador encontrou algo estranho boiando próximo à costa. Um caderno encharcado com anotações pessoais de uma passageira. Entre as páginas quase apagadas pela água, uma frase chamava a atenção. Há algo brilhando lá fora. As pessoas estão olhando pelas janelas. Eu também vi. Como esse diário teria parado no mar, sem que houvesse qualquer rastro da aeronave? Enquanto isso, a mídia começou a pressionar. Manchetes falavam em falha mecânica, terrorismo, até sequestro. Mas os porta-vozes oficiais eram vagos, repetindo sempre a mesma linha. As buscas continuam. Não podemos confirmar nada no momento. Nos bastidores, investigadores já desconfiavam que algo maior estava em jogo. Porque, em plena era de comunicações avançadas, não havia sequer um alerta de emergência do transponder. Porque nenhuma explosão foi detectada por satélites da época. E a pergunta mais perturbadora, como uma aeronave desse porte poderia simplesmente sumir a minutos do pouso? Se você chegou até aqui, já percebe que este não é um caso comum. O que você faria se estivesse esperando um parente nesse voo e recebesse apenas silêncio como resposta? Pense nisso e aproveita para deixar seu comentário abaixo. Qual teoria você acha mais provável? Falha técnica, sequestro ou algo além da nossa compreensão? O desaparecimento em 1991 logo se tornaria um dos casos mais obscuros da aviação comercial. Mas as perguntas estavam apenas começando. No próximo capítulo, você vai ver como as primeiras buscas oficiais revelaram mais contradições do que respostas, e como certas descobertas foram abafadas antes mesmo de virem à tona. A madrugada após o desaparecimento foi um caos. O plano inicial era simples: rastrear a área entre o último ponto de contato e o aeroporto. Pelas estimativas, se a aeronave tivesse caído, os destroços deveriam estar em um raio de menos de 20 quilômetros. Mas quando os primeiros helicópteros militares chegaram, não encontraram absolutamente nada. Nem fogo, nem destroços, nem sobreviventes. Apenas o mar calmo e silencioso. Enquanto isso, familiares esperavam notícias em um saguão cada vez mais lotado. Jornalistas tentavam atravessar as barreiras da polícia e boatos corriam soltos. Alguns diziam que o avião havia sido sequestrado. Outros afirmavam que ele havia pousado em segredo em uma base militar próxima. O governo, por sua vez, mantinha a versão oficial de que as buscas estavam em andamento. Mas os comunicados eram repetitivos, quase mecânicos, como se quisessem apenas ganhar tempo. Na manhã seguinte, equipes de resgate afirmaram ter localizado uma mancha de combustível boiando no mar. O detalhe é que essa mancha foi encontrada a mais de 80 quilômetros do ponto previsto. Isso levantou uma questão ainda mais estranha. Como a aeronave teria se deslocado tanto sem aparecer nos radares? Mas o mistério não parava aí. Entre boias e redes de pesca foram recolhidos fragmentos metálicos retorcidos. A princípio, pareciam ser peças do avião. Só que técnicos que tiveram acesso rápido ao material juram que não correspondiam ao modelo daquela aeronave. Dias depois, esses fragmentos desapareceriam misteriosamente, sem nunca terem sido catalogados oficialmente. Com o passar das horas, o clima no aeroporto se tornava insuportável. Alguns familiares gritavam por respostas, outros imploravam por informações. Muitos foram retirados à força por seguranças quando tentaram invadir áreas restritas. Uma mãe chegou a relatar à imprensa: "Eles estão escondendo algo. Sei que meu filho não morreu. Sei que ele está em algum lugar." O mais impressionante foi o depoimento de um funcionário anônimo da torre de controle.
Ele afirmou ter visto no radar 2 pontos simultâneos antes do desaparecimento, mas logo após comentar isso com superiores, foi afastado e nunca mais apareceu publicamente. Os jornais da época estamparam manchetes em letras garrafais. Avião some a minutos do pouso. Mistério desafia explicações oficiais. Silêncio aumenta o drama dos familiares. A opinião pública estava dividida entre acreditar em uma falha catastrófica ou em algo muito mais sombrio. Mas, no fundo, uma sensação dominava todos: a de que estavam diante de um mistério que não se encaixava em nenhuma explicação lógica. À medida que os dias passavam sem respostas concretas, começaram a surgir relatos de pessoas comuns que naquela noite afirmavam ter visto ou ouvido algo fora do normal. E foi aí que o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e passou a se transformar em um enigma cercado de contradições. Um morador de uma vila costeira disse ter escutado, por volta das 23h35, o som de motores muito baixos, como se uma aeronave estivesse sobrevoando a área em rota de pouso. No entanto, o barulho desapareceu de repente, sem estrondo, sem impacto, apenas silêncio. Essa narrativa contradizia a versão oficial de que a aeronave havia sumido antes de chegar a essa região. Outro grupo de testemunhas, pescadores que estavam em alto mar naquela mesma noite, juram ter visto um clarão intenso no céu, descrito como um círculo de luz alaranjada que se fechou sobre si mesmo. O detalhe perturbador: eles afirmam que segundos antes ouviram um som semelhante a um zumbido elétrico, algo que nenhum deles havia presenciado antes. Esses homens deram entrevista a rádios locais, mas, estranhamente, dias depois, suas falas desapareceram dos registros jornalísticos. Uma das histórias mais misteriosas envolve um operador de radar que trabalhava na torre naquela noite. Em depoimento anônimo, ele revelou que pouco antes do sumiço havia identificado um eco secundário no radar, voando em paralelo à aeronave. Quando relatou o fato aos superiores, recebeu uma ordem direta: isso não existiu. Poucos dias depois, foi transferido de setor. Coincidência? Outro detalhe que voltou à tona foi o comportamento estranho de um homem no embarque. Como relatado por testemunhas, ele carregava uma pasta preta e parecia extremamente nervoso. O mais intrigante é que, quando a lista oficial de passageiros foi divulgada, não havia nome que correspondesse à descrição desse homem. Teria ele embarcado com identidade falsa? Ou estaria ocupando um assento que não deveria existir? Enquanto os testemunhos cresciam, a versão oficial permanecia a mesma: falha mecânica ou erro humano. Mas os documentos vazados anos depois mostraram que o avião estava em pleno funcionamento até os últimos segundos de contato. E ainda havia a questão dos destroços. Como explicar que quase nada foi encontrado, exceto fragmentos que misteriosamente desapareceram? Tudo parecia apontar para uma verdade fragmentada, cuidadosamente controlada, enquanto as testemunhas eram desacreditadas ou silenciadas. E você, no lugar dessas testemunhas, teria coragem de falar? Ou ficaria em silêncio diante de uma pressão tão grande? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber até onde você acha que esse encobrimento pode ter ido. No próximo capítulo, vamos explorar as teorias oficiais apresentadas pelas autoridades e por que muitas delas não resistiram à prova do tempo. Quando um avião desaparece, a primeira reação das autoridades é buscar respostas rápidas para conter o pânico público. No caso do voo de 1991, não foi diferente. Nos dias seguintes, uma série de hipóteses oficiais foi apresentada, mas nenhuma delas parecia resistir ao mínimo de análise. A explicação mais repetida nos comunicados foi a de uma possível falha mecânica repentina. Motores que teriam se desligado, instrumentos que teriam falhado ou até uma explosão interna não registrada no radar.
Mas havia um problema. Nenhum pedido de socorro foi feito. Nenhum alerta automático foi disparado. Nenhum destroço compatível com o modelo foi encontrado. Para especialistas, uma falha desse tipo teria deixado rastros claros, o que não aconteceu. Outra teoria oficial dizia que os pilotos poderiam ter se confundido durante a aproximação, levando a aeronave para uma rota incorreta e, consequentemente, para o desastre. Só que esses pilotos eram veteranos, com mais de 12.000 horas de voo cada um. Além disso, as gravações mostram que até os últimos segundos a comunicação era clara e os procedimentos estavam corretos. Era improvável que ambos, ao mesmo tempo, tivessem cometido um erro tão grosseiro. Relatórios meteorológicos também foram usados para justificar o desaparecimento. Afirmaram que uma tempestade repentina poderia ter engolido o avião, mas as imagens de satélite da época não mostraram nenhuma anomalia climática relevante na rota. Chuva leve, ventos normais, nada capaz de derrubar uma aeronave daquele porte. Uma última versão falava em explosão, talvez causada por terrorismo. O detalhe é que nunca houve reivindicação, nenhuma prova concreta, nenhum vestígio de explosivo. Além disso, se houvesse explosão em pleno ar, destroços teriam sido espalhados por quilômetros, mas não foi isso que aconteceu. O que impressiona é que todas essas explicações pareciam tentativas de encerrar o caso rapidamente, em vez de realmente investigar. Nenhuma teoria oficial respondia às perguntas mais cruciais. Onde estavam os destroços? O que eram os sinais paralelos no radar? Como um diário apareceu no mar, mas não havia fuselagem? Até hoje, as autoridades nunca apresentaram uma resposta definitiva. Se você está percebendo que as explicações oficiais não fazem sentido, imagine o que vem a seguir. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho, porque nos próximos capítulos vamos explorar as teorias não oficiais, aquelas que o público não deveria conhecer. As teorias oficiais falharam em trazer paz às famílias e respostas ao público. Mas nas sombras começaram a surgir hipóteses muito mais ousadas, que envolvem desde operações secretas até fenômenos que a ciência se recusa a explicar. Quando as versões oficiais não convencem, o vazio é preenchido por hipóteses que caminham entre a conspiração e o inexplicável. No caso do voo de 1991, essas teorias não oficiais são, ao mesmo tempo, assustadoras e perturbadoramente plausíveis. Alguns acreditam que a aeronave foi alvo de testes militares secretos. Na época, a região era conhecida por abrigar bases que realizavam experimentos com novos tipos de radar e armamento. A hipótese é que o avião teria sido atingido acidentalmente por uma arma de energia ou até por um míssil não reconhecido. Isso explicaria o clarão descrito por testemunhas e o súbito desaparecimento do radar. O problema é que, se fosse verdade, encobrir o caso seria de interesse direto das autoridades militares e explicaria por que fragmentos metálicos encontrados desapareceram sem registro. Outra linha de pensamento sugere que o avião foi sequestrado, mas não por criminosos comuns. Haveria um passageiro-chave a bordo, talvez o homem da pasta preta, que transportava documentos ou informações altamente sensíveis. Segundo essa teoria, o voo teria sido desviado para uma base secreta e todos os passageiros simplesmente apagados da história. O fato de que nenhum sinal de emergência foi transmitido reforça a ideia de que os pilotos poderiam ter sido coagidos em silêncio. Mais ousada, mas não menos comentada, é a teoria de que o avião atravessou algum tipo de anomalia espacial ou temporal. O relato de luzes estranhas, o sumiço sem destroços e a ausência de sinais convencionais alimentam a ideia de que a aeronave teria entrado em um portal desconhecido. Pesquisadores de fenômenos anômalos citam casos semelhantes, aviões e navios que simplesmente somem sem deixar vestígios, como se tivessem sido sugados para outra realidade.
E claro, há a hipótese que muitos evitam mencionar publicamente: a presença de algo não humano. Os sinais paralelos no radar, o brilho descrito como um olho no céu e o silêncio total após a última transmissão formam o cenário clássico de um encontro com o inexplicável. Para alguns ufólogos, o voo de 1991 pode ter sido uma das maiores operações de abdução coletiva da história moderna. Por que essas teorias sobrevivem? O motivo é simples. Até hoje, nenhuma explicação oficial foi capaz de encerrar o caso. Cada contradição, cada testemunho abafado, cada documento desaparecido só fortalece a sensação de que existe uma verdade não revelada. E quanto mais tempo passa, mais a história parece escapar do campo do natural e entrar no território do sobrenatural. E você, qual dessas teorias te parece mais plausível? Experimento militar, sequestro, dimensão paralela ou algo que nem sequer conseguimos imaginar? Escreve nos comentários. Sua opinião pode abrir novas linhas de discussão. No próximo capítulo, vamos ver como, mesmo décadas depois, esse mistério continua sem resposta e como documentos vazados e depoimentos tardios ainda mantêm o caso vivo. 3 décadas se passaram desde aquela noite de 1991. Muitos familiares dos passageiros já não estão mais vivos, mas os que restaram continuam buscando respostas. E até hoje, nenhum governo, nenhuma agência de aviação e nenhum relatório conseguiu oferecer uma explicação definitiva. Os relatórios oficiais foram encerrados com conclusões vagas, mencionando causas indeterminadas. Para os especialistas, essa é uma das expressões mais frustrantes da aviação, usada quando não há provas, ou pior, quando as provas foram deliberadamente apagadas. Alguns documentos liberados anos depois, graças à pressão de grupos independentes, mostravam trechos censurados, blocos inteiros de informações cobertos por tarjas pretas, como se até a mínima pista pudesse comprometer algo muito maior. Investigações paralelas, realizadas por jornalistas independentes, descobriram que, em relatórios internos, existiam menções claras a sinais duplos no radar. Esses registros nunca foram entregues ao público. Ou seja, houve sim a confirmação de um objeto não identificado voando ao lado da aeronave. Se era outra nave, um fenômeno atmosférico desconhecido ou algo além da nossa compreensão, ninguém se atreveu a dizer oficialmente. De tempos em tempos, alguém reaparece com novas informações. Um ex-militar aposentado que afirma ter participado de operações de busca. Um controlador de voo que, em entrevista anônima, jura que foi silenciado. Essas vozes, mesmo isoladas, mantêm o mistério vivo. Um desses depoimentos, dado em 2007, foi particularmente perturbador. O avião não caiu, ele foi levado, para onde não posso dizer, mas não houve acidente. O desaparecimento de 1991 virou tema de livros independentes, artigos, programas de rádio e até documentários não oficiais. Ainda assim, o caso nunca ganhou a mesma repercussão global que outros sumiços aéreos. Para alguns, isso é prova de que houve esforço ativo para mantê-lo esquecido. E aqui estamos, tantos anos depois, ainda fazendo a mesma pergunta. Como um avião comercial, com mais de 140 pessoas a bordo, pode desaparecer a minutos do pouso sem deixar um único vestígio confiável? Se essa pergunta também não sai da sua cabeça, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui você sempre vai encontrar mistérios que não se encaixam nas versões oficiais, histórias que desafiam a lógica e segredos que o mundo prefere esquecer. O caso do voo desaparecido em 1991 é mais do que uma tragédia sem explicação. É um lembrete perturbador de que, por mais que a humanidade tenha avançado em tecnologia, ciência e comunicação, ainda existem segredos no céu que permanecem inalcançáveis. Pense nisso. Um avião comercial, com tripulação treinada, passageiros comuns, rotas conhecidas e tecnologia de ponta para a época.
Simplesmente desapareceu. Não em alto mar, não em uma rota isolada, mas a minutos do pouso, diante de radares, controladores e testemunhas. E até hoje, as respostas continuam sendo substituídas por silêncio. Quando olhamos para esse caso, não podemos deixar de nos perguntar: quantos outros mistérios foram enterrados em relatórios secretos, escondidos por conveniência ou medo? Será que realmente conhecemos tudo o que acontece nos céus? Ou será que somos apenas espectadores de forças e fenômenos que ultrapassam nossa compreensão? Para alguns, esse voo foi vítima de falhas humanas. Para outros, foi alvo de experimentos militares. E há ainda os que acreditam que ele atravessou as fronteiras do que entendemos como realidade. A verdade é que, até que provas definitivas surjam, se é que algum dia virão à tona, esse caso continuará sendo um dos maiores enigmas da aviação mundial. Cada relato abafado, cada documento censurado, cada peça desaparecida de evidência nos lembra que talvez a resposta nunca chegue. E, no fundo, essa ausência de resposta é o que mantém vivo o fascínio e o medo diante desse mistério. Se você, assim como eu, sente esse arrepio ao perceber que o mundo guarda segredos muito maiores do que imaginamos, não deixe esse mistério morrer aqui. Clique agora em inscrever-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios. Aqui você vai encontrar histórias que não se encaixam nas explicações oficiais, casos que desafiam a lógica e segredos que insistem em permanecer ocultos. Porque a verdade pode estar lá fora, mas só quem busca é que pode encontrá-la.